Boa noite, queridos buscadores da Super Saúde, participantes do Congresso da Super Saúde. Hoje, nessa aula, talvez seja uma das aulas mais importantes, porque nós vamos abordar um tema de uma doença ou é uma síndrome que está aumentando muito rapidamente. Nós vamos falar sobre a síndrome metabólica. E para falar sobre a síndrome metabólica, um dos médicos que mais tem tido sucesso na reversão dos sintomas da síndrome metabólica. Eu tenho o prazer, a honra de trazer o meu conterrâneo Samuel Delalassi, meu amigo, para falar sobre isso. Obrigado, Samuel, pela tua gentileza de participar, com a tua agenda lotadíssima, conseguisse abrir uma brecha para trazer uma esperança para as pessoas que estão sofrendo disso. Obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer poder ter microfone para falar para muitas pessoas. Você é um cara que arrasta uma multidão por onde você vai. Então, sempre que eu falo em algum evento teu, eu sei que isso vai chegar em muitas pessoas. Por isso que eu aceito sempre de prontidão. Eu só vou corrigir um erro teu aí, que você falou uma besteira enorme agora, Ronaldo. Vou ter que te corrigir. Uau! Eu sou um médico que tenho... como é que você me definiu? Que tenho sucesso? Não. Eu tenho pacientes que têm sucesso no tratamento. Eu sei. Eu não tenho sucesso nenhum, porque se eu for falar que eu tenho sucesso, aqueles que não conseguiram tratar, parece que eu fui o causador do fracasso deles. Cada um é responsável pelo seu tratamento. Adorei. Podemos terminar por aqui a entrevista, que quem ouviu isso já ganhou essa aula. Porque o paciente ele quer terceirizar o tratamento dele, por isso que ele vai no médico, ele quer que alguém cure ele. Eu falo, aqui não, aqui não tem, eu não curo ninguém, não tenho esse poder de curar ninguém, não fui eu que te estraguei, não foi o médico que te estragou, né? Não é o médico que vai te curar. Nem Jesus Cristo dizia que ele curava alguém, né? Ele diz assim, a tua fé te curou, né? Exatamente. Mordi a língua. Mas, Samuel, vamos explicar para algumas pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, o que é síndrome metabólica? Parece uma coisa tão complicada isso. É que quando começa com síndrome, a gente já complica. Por quê? Porque síndrome sempre é um conjunto de vários achados, sintomas, sinais, né? Então, a pessoa já fala síndrome, né? E eu, particularmente, eu não gosto muito de definir a síndrome metabólica, porque se eu for definir pelos critérios de Heaven ainda, que foi o primeiro critério, que ainda é usado até hoje, se eu definir ao pé da letra a síndrome metabólica, eu vou, talvez, deixar uma brecha para que algumas pessoas que tenham síndrome metabólica sejam excluídas dessa classificação. E vamos entender por quê, que é importante isso, né? É importante. Porque, assim, na verdade, síndrome metabólica, ela começou a ser cogitada, assim, a enxergar essa síndrome quando começou a ter muito desfecho de morte por isquemia, né? Isquemia, infarto agudo do miocárdio, era algo que até 1930, alguns colegas nossos médicos, eles se formaram médicos e eles se aposentaram médicos sem nunca ter tido um paciente infartado, porque não era algo comum. Não era comum infarto. A partir de um determinado momento da história, o infarto começou a ser mais frequente, mais comum, matar mais, né? Inclusive, acho que cabe aqui. Aliás, nós temos quanto tempo aqui, Ronaldo? Só para eu saber. O tempo que tu precisar. Então tá. Porque vale a pena a gente contar um pouquinho da história. Dentro da síndrome metabólica tem uma outra historinha, que é a historinha de Ancel Keys, né? Que foi o pai da teoria lipídica, né? Ele foi o primeiro cara reconhecido assim a estudar o infarto. Ele ganhou muita verba do governo americano para estudar o infarto. E aí ele foi o primeiro cara a fazer dissecção de aorta nos pacientes infartados, e ele via que todos os pacientes infartados tinham uma coisa em comum, tinham dentro de uma coronária uma bolinha amarelada esponjosa
que ele percebia que era um fragmento de uma coisa muito maior que ele encontrava na artéria das pessoas. Então, ele dissecava uma aorta, por exemplo, ele encontrava lá uma placa amarelada na aorta, ele via que aquilo que ele encontrou na coronária era um fragmento daquilo que se soltou da aorta. Quando ele colocou isso no microscópio, o que ele percebeu? Ele viu que aquilo ali era uma placa fibrinolipídica. Então, ele viu que era uma fibrose, ou seja, uma inflamação que envolvia colesterol. E, rapidamente, ele alertou, né, que a gente estava infartando por conta do colesterol. Mas cobraram dele mais embasamento científico. E o que ele fez? Ele, então, começou a estudar os 21 países no mundo que estavam tendo maior infartos, pessoas infartavam mais. Porque ele estudou esses países e ele estudou a alimentação desses países, porque ele acreditava que ele ia encontrar ali, então, uma maior quantidade de gordura na alimentação. Só que ele ficou estudando, e ele não encontrou essa associação. Só que chegou uma hora que cobraram dele, porque o infarto aumentava, e aí cobraram. Cara, tem que dar uma resposta para nós. Não fala desses teus estudos. Como ele não queria passar vergonha, o que ele fez? Ele selecionou os únicos 7 países que ele encontrou essa relação de maior consumo de gordura versus maior desfecho isquêmico, e ele trouxe, então, a maior mentira da história, que ficou conhecido como Teoria das 7 Nações, que foi justamente esse estudo que chocou o mundo, porque as pessoas viram que naqueles 7 países comiam mais gordura e, portanto, infartavam mais. Mas ninguém sabia que isso foi algo que ele mesmo selecionou com um viés, né? E a partir daí, então, o colesterol ele passou a ser visto como o grande problema, o grande vilão do infarto. Eu gosto muito de um ditado que diz assim, ó, todo dia sai de casa um esperto e um idiota. Quando os dois se juntam, sai negócio. O negócio sempre acontece quando junta um malandro e um cara desavisado, né? Quem é o esperto da história sempre? A indústria farmacêutica, que naquela época já estava com os estudos à frente do Ansel Keys, porque eles tinham mais grana. Então, eles já sabiam que não tinha nada a ver com colesterol. Mas eles se aproveitaram, né? Falaram, já que o povo está achando que é o colesterol, a gente já domina tudo. A gente já sabe que a hidroximetilglutariil-CoA redutase é a enzima que transforma ácido mevalônico em colesterol. Então, a gente vai inventar um remédio que inibe a hidroximetilglutariil-CoA redutase, que é a estatina, e a gente vai dizer que está tudo certo. A gente vai, inclusive, chamar os cardiologistas aqui, fazer um congresso, botar um coffee break legal, pagar passagem aérea para todos eles. Eles vão vir aqui, a gente vai contar essa historinha, eles vão acreditar e eles vão sair prescrevendo estatina para todo paciente que tem colesterol aumentado, né? Naquela época se falava em 250, que era o tolerante de colesterol. Aí eles já deram uma de malandro e falaram assim, a partir de agora é 220 o máximo de colesterol, né? E os cardiologistas, então, falaram, legal, nós descobrimos a América, vamos dar para todos esses pacientes aqui estatina. Década depois, viram que não estava adiantando nada, os pacientes estavam tudo infartando igual, aí começou a ter uma conversinha aqui ali, a indústria esperta de novo falou, olha, nós já sabemos por que não está dando certo. A gente fez um estudo aí e a gente viu que é 200 o limite máximo de colesterol. E aí, então, mais pessoas tomaram estatina. Bom, resumo da ópera, né, que nunca resolveu, né, com 40 anos dando estatina, a doença que mais mata no mundo ainda é o infarto. Então, foi importante contar essa historinha para a gente voltar lá agora para a tal da síndrome metabólica. Quando começou a ter esse monte de aumento de estatística de infarto, o médico do consultório, ele começava a ver aquela coisa que a gente faz no consultório, no nosso próprio laboratório. A gente vê algumas coisas que são semelhantes nos pacientes e que a gente não consegue explicar, mas a gente vê que acontece, entendeu? E aí os médicos começaram a ver que o desfecho isquêmico ele estava muito associado em paciente que tinha alguns achados laboratoriais comuns, né? Que era o quê? Uma glicose alta, um triglicerídeo alto, um colesterol HDL baixo, uma pressão arterial aumentada e uma circunferência abdominal maior. Então, o primeiro pesquisador foi, eu não sei falar, Rivan, não sei como é que fala, foi o primeiro pesquisador
avaliar isso e estudar, né? E aí chegaram, então, no que a gente chama de uma estratificação para poder classificar o paciente com síndrome metabólica ou não. E essa classificação, é como eu disse, ela serve como um norte para o médico, mas ela não pode ser algo engessado, né? Porque são 5 critérios. Aliás, antes de eu entrar nisso, eu estou falando sem parar. Você quer completar aí, Ronaldo? Não. Eu tô aqui absorvendo o teu conhecimento. Eu falo sem parar, né? São 5 critérios para a síndrome metabólica. O paciente tem que ter um colesterol HDL, né, que é o colesterol bom, menor que 40 para homens ou menor que 50 para mulheres, né? Segundo critério, tem que ter um triglicerídeo maior que 150. Terceiro critério, tem que ter um aumento da pressão arterial periférica. Quarto critério, o paciente tem que ter uma circunferência abdominal aumentada. E o quinto critério, na minha opinião, é o pior de todos, porque ele é o que mais dá margem para erro. O paciente tem que ter uma glicose aumentada. E aí está o problema, porque a imensa maioria dos pacientes que já tem uma alteração no eixo insulina-glicose, eles vão ter só uma insulina aumentada num primeiro momento, mas esse primeiro momento pode levar uma década ou mais, onde a pessoa até vai ter uma glicose de 95, que é considerado normal, mas às custas de uma insulina muito alta. E aí que tá, um monte de pessoas que vai fazer o teste ali agora, vai pegar o seu exame em casa e vai olhar e vai dizer, não fechei critério, porque são 3 critérios, né? Desses 5 que eu citei, não precisa ter os 5. Se tiver os 5, o cara tá mal. Mas, tendo 3, ele já é classificado como síndrome metabólica. Só que esse critério dá essas margens, né? Porque, por exemplo, o paciente ali, ele tem 2 critérios, mas ele tem um colesterol HDL 41. Tô ótimo. Tá ótimo, caramba, ano que vem você já não tá, entendeu? Ou ele tem um triglicerídeo de 149. Então, esses critérios servem como um norte, uma bússola, mas não como uma verdade absoluta, né? E o que acontece? Quando o paciente ele entra nessa classificação de síndrome metabólica, os estudos todos feitos desde a década de 80 mostram, então, um aumento de 2 vezes mais risco de morte e 3 vezes mais risco de morte por desfecho isquêmico. Então, a pessoa que está com essa classificação, ela vai ter 3 vezes mais chance de morrer do coração de alguém que não tem, entendeu? Então, é considerável, é preocupante, né? E a gente precisa atuar nisso como médico, né? Mas muito boa explicação, perfeita, muito clara, eu acho que todo mundo entendeu. Mas eu quero levantar uma questão. O indivíduo tem apenas uma circunferência abdominal elevada, aumentada. E já é um grave risco de doença, de doença futura. Ou ele tem só a pressão alta, ou ele tem só o triglicerídeo elevado. Mesmo que tenha um único critério, é claramente uma pessoa doente, no meu entender. O que você acha? Ronaldo, eu defendo que se um paciente me falar que pegou uma gripe, ele já está doente, porque uma pessoa, nenhuma gripe, uma pessoa saudável, nenhuma gripe ela pode pegar, entendeu? Então, nada é normal, absolutamente nada. Mas eu tenho uma coriza no nariz, eu tenho rinite. Tu já é doente, cara, tu já tá horrível. Tu só acha que isso não é horrível porque muita gente tem, mas tu já tá mal. Porque uma rinite no nariz significa que você tem uma desbiose intestinal violenta. E essa mesma desbiose, que hoje só manifestou uma rinitezinha, ela vai gerar pólipo no teu intestino, ela vai te dar um câncer coloretal. Então, eu defendo que não existe coisa normal. Existe comum. Hoje em dia é comum. É super comum ter barriga, é super comum estar espirrando com rinite, com sistema imunológico baixo, com colesterol aumentado, mas normal não é. E quando você fala de uma barriga aumentada, olha, primeiro, não existe uma pessoa com circunferência abdominal aumentada que em algum momento da vida não vai desenvolver uma síndrome metabólica. Ela não tem como. Por quê? Porque é só dar tempo ao tempo.
Porque a gordura visceral, ela, desde 2009, ela já é considerada pela própria Sociedade de Endocrinologia um órgão endocrinológico, porque produz 35 hormônios de caráter pró-inflamatório. Produz interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, NF-kappa-beta, interferon gama, as piores citocinas pró-inflamatórias são produzidas pela gordura visceral. Então, não existe alguém saudável com barriga. O que existe é alguém com barriga que ainda não sabe que tem alguma coisa, mas é só dar tempo ao tempo. Isso não é rogar praga, não rogo praga para ninguém. A praga já está na barriga da pessoa, entendeu? Bom, e daí agora nós chegamos no ponto nobre, assim, é possível reverter a síndrome metabólica? É possível reverter esses 5 critérios que você falou? Aí depende, né? Depende do quê? Do paciente. Por quê? Hoje, vamos falar assim, vamos trazer então, não é um sinônimo, mas nós vamos ter que fala síndrome metabólica, tem que falar de sobrepeso ou obesidade, tá? E aí, vamos fazer uma imersão sobre os tratamentos, como que está sendo conduzido no mundo tratamento para obesidade hoje, ou para sobrepeso, tá? Quem sabe, Samuel, eu fiz uma pergunta, não antecipei, devia ter feito outra antes. Como que a pessoa chega nesses sintomas, nessa síndrome metabólica? O que ela fez de errado para chegar lá? Ela foi ótima, ela foi campeã em fazer coisa errada, né? Primeiro, sempre que a gente tem um modelo predominante no mundo, a gente tem que avaliar o porquê que a gente chegou nesse modelo. E 62% da população do Brasil está em pelo menos sobrepeso. Não obesidade, mas está em sobrepeso. Ou seja, já é mais da metade. Então a gente tem que olhar e pensar, por que isso, né? O estilo de vida que a gente veio modificando, né? Porque, nós viemos de homens primatas que caçávamos para comer, que ficávamos às vezes dias sem comida porque não tínhamos caça. Nós dormíamos numa caverna escura quando o sol se punha, acordava com o sol, caminhava o dia todo para caçar, travava batalha, se exercitava, né? Bom, isso era o nosso modelo. Como é que é o modelo hoje? O modelo hoje é o seguinte: eu não caço mais porque eu tenho comida em abundância na minha geladeira. Eu não como mais quando eu tenho fome. Eu como, aliás, eu não como quando eu tenho fome física. Eu como quando eu tenho fome emocional. Então, quando eu estou triste, eu como. Quando eu estou muito feliz, eu como. Quando eu não estou fazendo nada, eu como. Eu como para comemorar aniversário, casamento, Natal, Ano Novo, formatura, dia do índio, dia da árvore. Qualquer coisa é motivo para comer. Mas não é comer um peixinho com legume, não. É comer coisas que vão dar um disparo de dopamina no meu cérebro. Então, eu preciso da casomorfina do queijo, da gliadomorfina do glúten, do glutamato monossódico, da cafeína, da combinação mais viciante que existe, gordura com açúcar, uma combinação que na natureza nunca houve, você não encontra. Mas aonde tem fonte de gordura, não tem açúcar, né? Abacate não tem açúcar, coco não tem açúcar, nada que é gordo tem açúcar, nada que tem açúcar tem gordura, não tem gordura na banana, não tem gordura no abacaxi. A combinação mais viciante para o cérebro, que é a gordura com açúcar, nós inventamos, então ela nunca existiu. Então, esse modelo de comer por qualquer motivo que não seja o único motivo real, que seria sobrevivência, nutrição, garantir a energia do corpo, né? Esse modelo já é um problema. Segundo, você acorda na tua casa, você caminha 8 passos até o banheiro, toma banho, dá mais 4 passos até o closet, bota uma roupa, 12 passos até o elevador, desce, entra no teu carro, vai até o teu escritório, mais uns passinhos até o elevador, sobe, senta numa mesa como essa que eu tô, fica o dia todo sentado e no final do dia faz o caminho inverso até a tua casa. Se você contar bem aí, deu 120 passos, quando na verdade o mínimo por dia são 10 mil. Então as pessoas estão se exercitando menos, consumindo alimentos errados, em quantidades erradas, e estão com uma incapacidade de gerenciar o estresse na sua vida.
As pessoas, elas têm hoje, que a gente chama, né, o modelo do emburrecimento coletivo. As pessoas, elas valorizam, elas dão um peso muito maior para problemas pequenos se tornam um elefante, e elas botam esse elefante nas costas e carregam esse elefante o dia todo, né? Elas somam, né? Tem essa coisa de somar pequenos problemas. Pô, foram só 6 pequenos problemas no teu dia, mas você junta tudo e enxerga como algo muito maior. E isso tudo, somado ao longo de décadas, vai culminando numa troca da função do corpo, porque o corpo, ele tem uma única função, não. O nosso corpo, ele deveria ser usado como uma usina. Nós somos uma usina, onde a gente joga carvão, que não é carvão, mas é o quê? Comida nobre, comida de verdade, e as tuas mitocôndrias produzem ATP. E esse ATP é usado para que a gente tenha energia. Só que a gente trocou, a gente não usa mais o corpo como usina, a gente usa o corpo como depósito. Se você fizer uma ultrassonografia na população, você vai ler lá, em quase 50% vai estar escrito no fígado, depósito de gordura, né? O depósito, o corpo agora virou um container para você depositar coisa. E esse depósito, ele começa a ser, dependendo do tipo também de genética, o tipo de alimentação, mas a maior parte das pessoas deposita gordura visceral, né? Porque quando a gente fala em aumento da circunferência abdominal, a gente tem que entender que tem 2 tipos de gordura. A subcutânea, que é aquela que a gente prega, né? Faz uma prega. Se eu pegar aqui a minha agora, ó, essa aqui que eu tô pegando aqui, de ladinho aqui, ó, para pegar, ó, essa aqui é a gordura subcutânea, né? Se eu analisar atrás da musculatura, que eu não tenho como chegar lá, nenhuma lipoaspiração. Eu vou fazer uma lipoaspiração. Não. A gordura visceral, se tentarem tirar por lipoaspiração, vão te matar, porque vão perfurar o teu intestino, porque ela está nas vísceras. O nome já diz, gordura visceral. E a gordura visceral, que é a gordura, a pior gordura de depósito, ela que é a causadora da síndrome metabólica. Pasmem, a gordura subcutânea, por maior que seja, ela não tem esse poder inflamatório que a gordura visceral tem. O que não significa que dá para engordar, né? Bom, nós já sabemos como as pessoas, o mundo está chegando lá. Agora, o grande momento. Como as pessoas podem, por elas mesmas, se livrarem desses problemas? Antes de falar como elas podem se livrar, eu acho interessante a gente falar como que elas vêm tentando se livrar para entender o porquê que não dá certo. Pode ser? Claro, claro. Né? Porque quando eu contar, muitas pessoas vão se identificar, vão falar, ai meu Deus, eu tentei fazer isso, né? Importante. Eu gosto muito de falar assim, olha, você sujou, você limpa. Você estragou, você arruma. Essa coisa de querer empurrar para outro, fazer algo que é dever teu, sempre que você negligencia a tua responsabilidade perante alguma atividade, o mundo, a vida, o universo, ele é cíclico. O que vai acontecer? Você está na frente do problema, do teu problema. Você não resolve, você passa para alguém. Vai dar uma volta e você vai se deparar de novo com esse problema, porque você não resolveu ele. Entendeu? É o remendo. Você tem um carro que está lá com um problema. Você tem que arrumar aquilo ali, mas você bota um arame. Vai dar mais um tempo, mas aquilo ali vai estourar de novo, porque você não resolveu o problema. Então, a síndrome metabólica, ela não foi causada por uma questão genética. Eu sou vítima da genética. Na minha família, todo mundo tem síndrome metabólica. Não, não tem genética, tá? A síndrome metabólica ela é causada por maus hábitos. E quem é que teve maus hábitos? O indivíduo que está com síndrome metabólica. Bom, aí, esse indivíduo, ele quer resolver, ele entendeu tudo, ele entendeu que é perigoso. E agora ele quer resolver isso. O que ele faz? Ele vai procurar um endocrinologista que resolva isso para ele. E aí ele vai chegar lá e vai ter uma anamnese. Na anamnese, o endócrino vai perguntar, você se exercita? Ele vai dizer, não. Por quê? É que eu não gosto. Não, já tentei, isso não é para mim. Isso não é para mim, não gosto. Muito bem.
vai fazer umas perguntinhas, vai perguntar sobre hábitos, vícios, bebida alcoólica, que, aliás, álcool existe uma incompatibilidade, bebida alcoólica e síndrome metabólica. Eu não sei se tem alguma coisa que seja pior que álcool para síndrome metabólica, né? Mas aí o paciente na anamnese vai dizer, não, eu bebo socialmente, que já é uma... O que é o beber? Para mim, beber socialmente é o seguinte, olha, você brinda no Natal, você brinda no Ano Novo, um casamento que você vai, né? Mas para muitas pessoas, beber socialmente é beber só aos finais de semana. Ou seja, de 5 em 5 dias eu bebo. Isso é socialmente. Não é social. Não é social. Isso é um hábito. Socialmente, em algum evento esporádico, né? E aí o médico faz aquela anamnese toda e ele se depara com um paciente que tem péssimos hábitos. E aí o médico fica com peninha. Daí ele fala assim, não, fica tranquilo, que eu vou te ajudar. Eu vou prescrever uma injeçãozinha, você vai aplicar na barriga, um Victoza, um Saxenda, ou vou te dar uma sibutramina, né? Que você não vai precisar fazer nada. Olha que coisa boa. Eu fiquei com tanta peninha de você que você vai poder ficar em casa, assistir Netflix, mas você vai emagrecer, né? Porque hoje, se a gente está falando de síndrome metabólica e está falando que existe uma associação com sobrepeso, tem que atuar no sobrepeso. É o primeiro passo, né? Só que o paciente não quer, ele odeia, ele falou, eu odeio ir para academia, não me bota na academia, né? Hoje, eu, particularmente, tem 3 pacientes que eu não atendo, tá? Eu não atendo fumantes, eu não atendo mulheres usuárias de método contraceptivo hormonal, eu não atendo sedentários, porque eu entendo que eu não tenho como somar na vida dessa pessoa, eu não tenho o que fazer por ela, entendeu? Então, o sedentarismo, para mim, ele já é um critério de exclusão para que eu aceite ser médico, porque eu sou chato, eu não aceito qualquer paciente, eu não quero ser taxado por um médico aí que não dá resultado, né? E para ter resultado, o paciente tem que fazer a coisa certa. Então, aí, o que vai acontecer? Se a gente analisar na história do tratamento para sobrepeso, a cada 5 anos vem um medicamento novo, né? Então, assim, foi dietilpropiona, né? Foi Pramona, sibutramina, Victoza, Saxenda, e agora, do momento, é o Ozempic. Por que a cada 5 anos vem um medicamento novo para emagrecer? Vamos entender. Porque nenhum paciente é idiota para cair 2 vezes na mesma história, entendeu? Quando a gente analisa os números sobre os emagrecimentos à base de medicamento, a cada 100 pacientes que emagrecem, 94 engordam de novo, entendeu? Cara, desculpa, mas isso para mim é um número ridículo. Eu não aceito isso. Se eu fosse cirurgião, você ortopedista, né? Imagina você vai lá e vai fazer uma cirurgia, né? De uma fratura. Você fala assim, ó, eu vou colocar uma placa no teu úmero que você fraturou e fica tranquilo, tá? Porque a cada 100 cirurgias dessa que eu fiz, 6 ficaram bom, 94 ficou. Cara, eu vou levantar da mesa da cirurgia anestesiado e vou embora. Eu não vou aceitar isso, entendeu? Então, se eu sou exigente como cliente, eu também tenho que ser exigente como prestador de serviço. Como prestador de serviço que sou, eu não vou pegar um paciente e vou dizer, eu te emagreço aqui, ó, faz uma injeçãozinha, quando você chegar no peso ideal, a gente tira esse medicamento e fica tranquilo, que por uns 6 meses eu garanto que você fica magro. Depois você engorda de novo. E por que isso é tão vendido? Por que essa ideia é sedutora e por que é isso que é feito hoje no mundo? Porque a gente tem um grave problema de interpretação de texto. O paciente ele não entendeu ainda que o que ele tem é uma dependência química por comida. Ele fala, não, é que eu gosto de comer. E falando assim fica bonito, né? Eu gosto de comer, entendeu? Não, ele não gosta de comer. O que ele tem é uma recompensa a nível de córtex cerebral cada vez que ele consome aditivos químicos que fazem com que o botão gustativo da língua fique aberto mais tempo. E a indústria alimentícia estuda isso. Eles estudam como promover uma sensação prazerosa e a pessoa fala assim, não, olha, eu amo
queijo, eu amo pão, ele passa a amar, o discurso é de amor, entendeu? Ele ama essas coisas, né? Quando, na verdade, eu digo assim, tá, vamos lá, se eu deixar você, se eu te propor uma dieta de 5 anos sem lentilha, você faria? Ou sem cenoura? A gente fala, faço. Por que você fica 5 anos sem cenoura, sem alface, sem tomate, mas não fica 5 anos sem um pão? Você fala que não. Ai, doutor, mas você vai tirar para sempre o pão da minha vida? A pergunta é essa. Mas no final de semana, né? Então, por quê? Por que ela não aceita ficar seguro? Porque existe uma recompensa muito grande. Então, a gente está trabalhando hoje com uma população de dependentes químicos que não conseguem abrir mão das comidas que geram prazer cerebral, porque comida tem que dar prazer. Eu concordo, comida tem que ser prazerosa, mas o prazer é de papila gustativa e não essa que a gente confunde com prazer, né? A gente tem uma língua riquíssima em papila gustativa para poder decifrar sabores, especiarias, combinações, né? Um agridoce, isso é prazer. Aquilo que você acha que te dá prazer, que é comer uma lasanha aos 4 queijos, uma pizza, beber até não poder, isso não é prazer, tá? Isso é recompensa cerebral. E as pessoas não têm essa capacidade de entender que elas são dependentes químicas e elas ficam à mercê de remedinhos que vão fazendo um efeitinho parcial e temporário até que chega uma hora que ela fala, não, agora eu entendi tudo, tá tudo errado mesmo que fizeram comigo, esse troço de remédio não funciona, eu vou fazer uma bariátrica ou 2, como eu já tenho paciente que fez 2 bariátricas e me procurou obeso de novo, por quê? Porque a bariátrica não mudou a tua relação com a comida, você não passou a se comportar como uma pessoa consciente na hora de comer. Você simplesmente continua comendo as mesmas porcarias, mas em quantidade menor. Então, qualquer um vai emagrecer com isso, né? Então, o primeiro passo... por que eu tô batendo tanto nessa tecla de comida? Porque na minha experiência de consultório, eu não vejo que é tão difícil fazer a pessoa praticar hábitos de atividade física. Não é, né? Tem muitos que não gostam, mas eles até vão, mas eles não abrem mão de abandonar os vícios alimentares que eles têm, né? Porque tem a questão da dependência química, tem a questão da ligação afetiva. Ai, quando eu sinto o cheiro do pão de milho, eu me lembro da minha avózinha que fazia aquele pão de milho pra gente, passava aquela nata por cima, né? Então tem toda aquela relação afetiva que as pessoas carregam e as pessoas não estão dispostas a isso. Mas, para não me estender muito, a pergunta, como resolver? Então, o primeiro passo é a pessoa se dar conta que ela tem que ressignificar, se relacionar melhor com a comida, buscando alimentos naturais, alimentos orgânicos. Desembalar comida é um crime, descascar comida é o certo. Descasca o que come, não desembala teu alimento. Consuma alimentos que atendam à tua necessidade, nem mais nem menos, porque o excesso e a falta é tão ruim quanto. Você precisa ter um profissional que calcule a tua alimentação, que te instrua o que comer, na hora, as combinações certas. E aí a gente vai para o ponto-chave, que é entender o seguinte, é quase que uma matemática, né? Assim, ó, você tem um gasto energético de 3.000 calorias por dia. Se você consumir, claro que a gente está falando genericamente, existe caloria vazia, caloria cheia, caloria nutritiva, mas eu estou supondo que você está acompanhado por um nutricionista que sabe calcular calorias às custas de caloria funcional, né? Porque maçã e brigadeiro tem 80 calorias. Um te engorda e o outro é funcional. Então, uma vez que você esteja acompanhado por um profissional, consumindo apenas calorias funcionais, na necessidade tua. Eu gasto 3.000 calorias por dia, eu consumo 3.000 calorias. Você não vai nem engordar, nem emagrecer. Você vai ficar com o corpo que você tem. Você passa a comer 3.500, 4.000 calorias, você começa a depositar. Vai botar a gordura visceral nesse abdômen.
Agora você entrou numa restrição calórica. Legal, o que vai acontecer? O teu corpo vai precisar dar jeito de sobreviver. Ele vai buscar energia a partir do que você guardou. E se você foi um bom guardador, você tem bastante gordura para ser usado. Só que a gordura, ela vai ser metabólica. A gordura, 98% da gordura que a gente guarda no corpo é em forma de triglicérides. E triglicérides são formados por 3 ácidos graxos e um glicerol. E você tem que quebrar o triglicéride. E você vai quebrar isso a partir de estratégias, né? Que pode ser um jejum, pode ser uma atividade física. Tudo isso vai ser estratégia para você aumentar o lipase hormônio sensível, que é o hormônio, é a lipase sensível ao hormônio que vai quebrar o teu triglicerídeo. Só que você quebrou o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. E esse ácido graxo, se ele não for oxidado e transformado em energia, lá no fígado ele volta a reesterificar e forma de novo um triglicerídeo. Então você fez toda uma estratégia metabólica, o jejum é uma baita estratégia para isso, mas você quebrou o triglicerídeo e permitiu que grande parte dele voltasse. Claro que não todo, mas grande parte volta, reesterifica e volta de novo a triglicerídeo. A única forma de você oxidar esse ácido graxo oriundo do triglicerídeo é o exercício físico. Por isso que não existe tratamento de síndrome metabólica sem atividade física. Não tem, não existe. Esse milagre ainda não existe. Então, eu falei aqui, obviamente, dos 2 pilares principais, que é uma dieta hipocalórica e uma atividade física. Mas vários pilares aqui vão fazer com que o sucesso seja muito maior. Por exemplo, dormir num horário fisiológico, manter bons níveis hormonais, né? Você está lá capenga, sem testosterona, cortisol alto, você pode fazer tudo, vai te ajudar um pouquinho. Aliás, o cortisol é o inimigo, né? É um grande ajudante para depositar gordura no corpo, é o cortisol, né? O hormônio cortisol. Então, regular os teus hormônios, para isso talvez você precise de um médico com esse olhar, né? Expor-se ao sol, pegar sol, aumentar a vitamina D baixa, está associado à resistência insulínica, está associado à hipertensão arterial. Existe um monte de estudo mostrando isso. Então, são todos os pilares que, de certa forma, quando eu falo sobre isso, eu, sinceramente, abrindo meu coração para ti, Ronaldo, eu me acho um picareta fazendo o que eu faço no consultório, porque, cara, eu só falo para o paciente o que é óbvio, e aí eu cobro por isso, eu nem durmo com a minha consciência, porque eu não falei nada até agora que não seja óbvio, mas os pacientes não enxergam o óbvio. Esse é o problema, é a cegueira coletiva, né? Beleza, beleza. E dentro desse processo, as pessoas buscam sempre a pílula mágica. Mas, doutor Samuel, qual é o suplemento que eu tomo para resolver o meu problema? É o que todos perguntam, né? Eles chegam até aqui porque eles falam assim, nossa, mas eu vi que você faz muito vídeo no YouTube, e aí você fala muito da importância de alguns suplementos, aí eu quero tomar todos aqueles lá. Né? Aí eu gosto muito de falar para o paciente, eu falo assim, olha, vamos ser bem franco aqui um com o outro. Sempre que você tem um problema de saúde, muito antes de pensar o que você tem que botar no tratamento do paciente, você tem que pensar o que tirar do tratamento do paciente. Não é sair botando, é sair tirando. Porque ninguém adoece, quer dizer, as pessoas adoecem muito mais por excessos do que por faltas. Então, é tirar os excessos. O tirar o excesso é o mais importante. Eu deixo isso muito claro para o paciente. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de palestrar pela primeira vez no Congresso Internacional de Medicina Ortomolecular, que o nosso grande mestre Efraim Osler, né, organiza todo ano, ele me convidou para palestrar lá e eu fiquei pensando, o que eu posso levar de positivo para aqueles médicos, né, que eles já não saibam, porque não sabe tudo, né? Aí eu preparei uma aula e eu fui muito feliz na minha aula. Isso foi em 2000 sei lá, e Guaraná com rolha, 2000 Guaraná com rolha, faz muito tempo. Eu subi no palco e eu fiz uma apresentação com slides onde eu mostrava
um receituário meu, e aí eu escrevia, fiz uma receita aleatória, escrevi lá, João Medeiros, né? Uso interno, e aí eu escrevia lá, curcumina longa, piperina, a boswellia, arpagofiton, cariatomentosa, e aí eu mostrava e falava assim, olha aqui, ó, tá aqui um receituário, porque eu sou um ótimo médico ortomolecular, eu sou o rei da bioquímica, eu sei tudo, então eu sei tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou inibindo cascata inflamatória, eu estou inibindo a conversão dos fosfolipídios de membrana em ácido araquidônico pela fosfolipase A2, eu domino a bioquímica, eu sou o rei da bioquímica. Aí eu trocava de slide e eu mostrava a pessoa comendo um donuts. E eu falava assim, cara, tu acha mesmo que tu vai dar isso aqui pro teu paciente, tu vai funcionar? Se ele toma esse comprimidinho de manhã e de tarde ele vai pro Dunkin' Donuts comer uma rosca cheia de glacê por cima, não adianta. Aí eu mostrava uma outra receita com indol trescarbinol, dindolmetano, né, mostrando que eu sei tudo como modular a enzima CYP1A1 para diminuir a relação da 4-hidroxistrona, 16-alfa-hidroxistrona, e diminuir o câncer de mama. E aí depois eu trocava de slide e eu mostrava lá a mulher tomando um chazinho, um café num copo de plástico aquecido, se entupindo de bisfenol A, enchendo estrógeno na mama, entendeu? E eu fiquei mostrando aquilo, cara. E no final da palestra, eu vi uma fila de médicos, assim, que eu sei que já fazem medicina, cabelos brancos, igual o teu, Leonardo. O médico já está há 40, 50 anos fazendo medicina ortomolecular, vieram falar para mim assim, ô menino, eu vim te agradecer por abrir nossos olhos, porque muitas vezes a gente fica só naquela do comprimidinho, porque a gente realmente estuda o benefício, e a gente perde a oportunidade de ensinar o nosso paciente a tirar os excessos, e se não tirar, não vai funcionar. Foi muito legal aquela experiência, assim, sabe? Bem inspiradora, criativa. Então, estou adorando, você ficaria contigo um monte de tempo. Tu nasceu para ser professor, Samuel. Tu é bem didático, tu tem inspirações novas. E a gente sabe, quem te acompanha nas lives sabe que tu tem essa capacidade. Agora eu quero que tu busque uma capacidade maior ainda. Eu quero que tu traga do teu coração uma mensagem que impacte o coração de todo mundo que está assistindo e vai assistir essa palestra. Bom, primeiro que eu já tive a oportunidade de ser convidado num outro evento aí, um congresso que você fez, e realmente eu recebi muito comentário, muito direct, muita mensagem positiva de pessoas que gostaram, né, desse nosso bate-papo. E então eu sei que tudo que você faz é grandioso, que isso aqui vai chegar em muitas pessoas, né? Bom, de certa forma, a maior parte das pessoas que vão estar nesse evento já são pessoas que estão migrando, direcionando o olhar para algo mais curativo, preventivo e muito menos paliativo. Então, a nossa amostra já é viciada, né? No aspecto viciada, no aspecto de são pessoas que já estão buscando essa medicina. Algum que outro curioso vai entrar aqui e com certeza vai gostar do que viu. E a gente sabe que uma sementinha dessas plantada, ela é impossível de não florescer, porque fica muito óbvio, até para quem não quer enxergar, que não existe outra forma de gerenciar o processo do envelhecimento, né? Então, assim, trazendo como uma mensagem aqui, eu vou contar um pouquinho da minha infância, que eu sou de Caxias do Sul e eu nasci numa chácara, porque minha avó tinha muita terra, ela dividiu as terras entre os filhos, ainda em vida, e minha mãe e meu pai construíram uma casa lá. Então, assim, meu avô plantava muito, eu tive uma vida de campo, realmente, na minha infância. E eu ajudava meu avô muito, eu gostava muito de plantar com ele. E eu vou contar uma coisa que talvez ninguém aqui saiba. Talvez eu vou trazer uma novidade aqui que realmente vai chocar vocês. Mas assim, ó, todas as árvores de laranja que o meu avô plantou, todas, vocês não vão acreditar nisso. Todas as árvores de laranja que o meu avô plantou deram laranja. Não teve um limão
que saiu de uma árvore de laranja. Você acredita, Ronaldo? Nunca plantou uma árvore de laranja e colheu limão. O que eu quero dizer com isso? Albert Einstein dizia assim, ó, insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E o meu avô me ensinou quase isso plantando laranja. Que você não consegue plantar algo e colher outra coisa. O que você planta hoje é o que você vai colher no futuro. E aí, eu vou finalizar aqui com uma frase que eu vou ler aqui para não errar o time e a vírgula. Mas essa frase eu gosto muito, tá? E eu sabia que você ia me perguntar isso no final. Eu guardei essa frase para a gente fazer um desfecho. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. A vida é como um restaurante. Ninguém sai sem pagar a conta. Isso é forte. Se você entender essa frase, você vai entender a responsabilidade do teu futuro nas tuas mãos. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. A gente não precisa aceitar isso. Assim como também não existe promessa. Eu vou fazer tudo certinho com a minha alimentação, então eu nunca vou adoecer. De forma alguma. Ninguém é que está prometendo nada. A gente trabalha com probabilidades e estatísticas. Você fazendo o teu melhor, você tem muito mais facilidade em atingir uma idade longeva com autonomia e capacidade de ir e vir sozinho. Só que para isso, você precisa entender que plantar laranja é igual a colher laranja. Então, fica essa reflexão aqui para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter contribuído, que eu possa ter ajudado de alguma forma. Essa é a minha missão como médico, é plantar sementinhas por aí e não simplesmente fazer receitas de medicamentos mágicos para emagrecer. Agradeço o Ronaldo imensamente pelo convite, obrigado. Me chama sempre que precisar, onde tiver plateia, onde tiver alguém para me ouvir, que seja uma pessoa, eu vou estar aqui para cumprir com essa missão. Certamente essa tua palestra vai ser como a dos outros congressos, onde fosse um dos mais votados, das palestras mais bem valorizadas. Valeu, Samuel. Um grande abraço para todos, uma super saúde para todos. E para você, Samuel, um abraço muito especial pela sua gentileza em compartilhar tão belos conhecimentos conosco. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.